Está no ar mais um Além dos Fatos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma frente fria invadiu boa parte do Brasil, mas nós estamos aqui terça-feira, 10 horas da noite, ao vivo para você que está acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Hoje nós iremos falar sobre uma notícia que abalou o mundo na madrugada do último sábado. O massacre em Orlando que matou 50 pessoas e deixou 53 feridos. É o tema desta noite. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o jornalista e apresentador André Leite. E tem música, lançamento da gravadora Novo Tempo, com Daniel e Marla Lide, que o nosso programa está no ar. Está no ar o nosso programa, Além dos Fatos. Uma boa noite para você que está nos acompanhando. Eu quero aproveitar e já mandar abraços para você que está conectado com a gente através da internet ou nos acompanhando por meio da TV Novo Tempo também. Késia Rabelo, Feira de Santana, Bahia. Késia, fala pra gente como que tá o clima aí. Certamente bem calor, muito calor, né? Aqui em São Paulo está fazendo bastante frio. Um abraço para Edilene da Silva Alves, Natal, Rio Grande do Norte. Olha só, o Nordeste acompanhando aqui a TV Novo Tempo. Aline Gomes, Rio de Janeiro, capital aí, também a temperatura baixou essa semana. Maria Penha, São Paulo, capital. Um abraço para você, Maria. E se você quer receber abraços aqui do nosso programa, seja nosso amigo no Facebook, que está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Tem o nosso Instagram também, @AlemDosFatosNT. E o nosso blog, se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acessa novotempo.com/Além dos Fatos. Lembrando também do nosso canal no YouTube, você pode compartilhar o link aí com seus amigos no Facebook. No último sábado, uma notícia abalou o mundo. Foram 50 mortos e 53 feridos. Foi um massacre na cidade, em Orlando, nos Estados Unidos. Confira. Um vizinho da boate gravou um vídeo da janela da casa dele. A boate, voltada para o público LGBT, estava lotada. A noite era dedicada à música latina e pelo menos 12 latinos estão entre os mortos. 10 minutes later, boom, boom, boom. Sobreviventes descreveram cenas da carnificina. Algumas vítimas foram feitas reféns dentro de um banheiro. O atirador, identificado como Omar Mateen, de 29 anos, era cidadão norte-americano, filho de imigrantes afegãos, muçulmano e trabalhava como segurança. Ele fez os disparos com um rifle AR-15 e uma pistola semiautomática. Armas pesadas, mas fáceis de comprar nos Estados Unidos. Morreu durante uma troca de tiros com a polícia. O cerco durou 3 horas. As autoridades confirmaram que antes de morrer, Mateen telefonou para o serviço de emergência e prometeu lealdade ao Estado Islâmico. O grupo assumiu a autoria do massacre em comunicados de texto e áudio, como costuma fazer, principalmente quando o ataque é obra dos chamados lobos solitários. Apesar das evidências, os investigadores afirmam que não encontraram ligações mais concretas do atirador com o terrorismo. E parentes dele rejeitam essa versão. O pai de Mateen disse que o filho tratava a ex-mulher com violência. Era homofóbico, mas muito pouco religioso. Hoje o pai pediu desculpas pelo filho, mas disse que o que ele fez é imperdoável. Notícia triste, esse foi o maior atentado depois do 11 de setembro nos Estados Unidos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios hoje ele que é coordenador do jornalismo da Novo Tempo e apresentador dos programas Revista Novo Tempo e Redação Novo Tempo também, Ufa Leite. Tudo bom, Seja Luciana, bem-vindo. Tive que pegar o auxílio aqui da Dália, da nossa ficha, né? Seja bem-vindo ao Além dos Fatos, mais uma vez. Boa noite para você, boa noite para os amigos ouvintes e telespectadores aí do Além dos Fatos. Hoje, para falar sobre uma notícia... Ouvintes é porque eu estou acostumado, às vezes, a falar na rádio também, né? Tá certo. Agora, o Leite veio falar hoje aqui sobre uma notícia repercutiu bastante nas redes sociais e em toda a mídia no Brasil. O mundo está
comovido com essa notícia, Leite? Como você falou, esse foi o maior atentado, a gente pode dizer, atentado terrorista dentro do território norte-americano, desde os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Então, por isso chama muito atenção, porque é dentro da principal, a gente pode dizer, a nação mais forte, mais importante do planeta. Então, tudo que acontece dentro dos Estados Unidos chama muito atenção, ainda mais quando se trata de um ataque terrorista. Então, repercute em vários veículos de comunicação mundo afora e, obviamente, como você falou, também nas redes sociais de diferentes formas. Não apenas como informação, mas aí começam a surgir informações paralelas e também reflexões, conjecturas e também reflexões de ambos lados, enfim, a repercussão realmente é grande nas redes sociais também. Quando em algum lugar do mundo sofre um atentado, a primeira sensação que nós temos e a primeira reflexão que temos também é a questão da intolerância. Para você, o que é intolerância? Bom, a gente pode entender não só por conta desse fato, outros fatos que envolvem esse tipo de situação com intolerância, mesmo aqui dentro do Brasil a gente tem bastante isso, mas a intolerância ela é basicamente quando eu não consigo aceitar a possibilidade de uma pessoa viver ou de pensar de uma forma diferente da minha. E aí eu ajo com violência, seja verbal ou mesmo física, em relação a essa pessoa. Então, nesse caso, a gente tem uma situação de intolerância. Esse homem que não aceitava, por preceitos religiosos, a possibilidade de homossexuais viverem esse estilo de vida, e aí ele entende o seguinte: eles não podem viver esse estilo de vida, então eu preciso intervir de alguma maneira, e aí ele intervém de uma maneira física, matando essas pessoas. Então, isso é uma forma de intolerância física, mas quando você tem uma forma de intolerância, não precisa ser necessariamente assim, né? Você pode ter uma forma de intolerância verbal também, e isso também pode ser classificado dessa maneira. Agora, o mundo está perplexo, né? O mundo parou por conta dessa notícia, desse fato, mas será que somos intolerantes em escalas menores também no nosso dia a dia? Não necessariamente agindo com uma violência física, mas em escalas menores, no nosso trabalho, no trânsito, né? Que nós temos vemos também muitas notícias de pessoas que são impacientes no trânsito. Existe uma intolerância em escala menor? Eu acho que é interessante a gente colocar a questão da intolerância, principalmente nesse campo das ideias e do estilo de vida. Você comentou, né? De repente no trânsito, outras coisas no dia a dia. Realmente a gente é mais fácil você ver impaciência do que intolerância. Mas a intolerância ela vai mais no sentido, no campo das ideias e dos hábitos. Então, como você falou, é bem natural a gente ver intolerância no dia a dia, ainda mais a gente estava comentando no começo do programa das redes sociais. É muito fácil você ver isso nas redes sociais hoje em dia, porque na internet você tem a falsa sensação, as pessoas têm a falsa sensação de que a tela do computador te protege e te abre possibilidades para você falar o que você quiser sem ser responsabilizado por isso. Isso abre um espaço muito grande para a intolerância. Então você vê isso no campo da política. Recentemente a gente tem vários embates na internet por conta disso, das situações que a gente teve, do afastamento da presidente Dilma. Então você tem PT contra todas as pessoas que são contra o PT e as pessoas começam a brigar nas redes sociais. Isso mostra muita intolerância. Eu não aceito que você possa pensar de uma maneira diferente e aí eu sou agressivo com você. Uma coisa é eu discutir ideia com você, está tudo certo. Somos pessoas diferentes e a discussão de ideias é importante. Mas quando eu parto para agressão verbal ou indo ao extremo na questão física, isso é muito forte. Então, nas redes sociais, a gente consegue ver em coisas pequenas do dia a dia essa intolerância acontecendo, sim. Agora, nós fomos às ruas, Leite, saber o que as pessoas pensam. Será que elas se consideram intolerantes? Elas sabem o que é intolerância? Confira. Nosso Fala Povo. Vamos ler os comentários, então? Vamos ler primeiro os nossos comentários. A intolerância é a falta de aceitação do que é diferente. Jesus não fez distinção de ninguém. Amou os pecadores, mas condenou o pecado. É o nosso comentário aqui dos nossos amigos no Facebook. Alessandra Papalardo, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Um abraço, Alessandra, para você. Vamos para o próximo comentário. Intolerância é quando a pessoa não aceita a opinião do outro, seja em relação às suas crenças ou estilo de vida. É a opinião do Paulo Rocha,
no Rio de Janeiro. Vamos ver a próxima interação da Amélia Rodrigues, Pelotas, Rio Grande do Sul. Para mim, o contrário da intolerância é a falta do amor, sentimento que muitas pessoas estão precisando. É o comentário da Amélia Rodrigues, Pelotas, Rio Grande do Sul. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais. O nosso Facebook está aparecendo em sua tela, facebook.com/além dos fatos. Agora, a intolerância, ela gera apenas violência física? Nós falamos aqui um pouco sobre isso. Será que ela gera apenas a violência física, Leite? Não, de forma alguma, né? Ela gera uma forma de ver o mundo de uma maneira muito diferente, o que faz com que eu acho que a violência física é o extremo disso, mas eu posso, inclusive, me afastar de pessoas e de oportunidades por conta dessa forma intolerante de ver o mundo. Então, tem algumas frases aqui que falam, né? Intolerância é você não conseguir aceitar a opinião do outro. Eu posso pensar diferente de você, tá tudo certo. Como eu comentei, é natural que isso aconteça. Nós somos seres humanos e pensamos de formas diferentes, temos culturas diferentes, temos hábitos diferentes, criações diferentes. Então, é natural que a gente pense de maneiras diferentes. Eu tenho certeza que se eu e você, a gente começar a conversar sobre alguns temas, a gente vai conseguir perceber em vários momentos que eu penso muitas coisas diferentes de você. E tá tudo certo. Agora, se você, por pensar diferente de mim, eu falar assim, não, você não pode pensar assim, e eu começo a te agredir verbalmente por isso, ou mesmo fisicamente, isso é intolerância. Eu posso discordar veementemente de você, falar assim, olha, eu acho que isso que você está pensando está totalmente errado de acordo com talvez princípios que eu tenha baseado em, sei lá, em algum livro, como a Bíblia, ou baseado em uma forma de criação, enfim, seja lá o que for. Agora, a partir do momento que eu não aceito a possibilidade de você pensar diferente ou agir diferente, aí eu venho a ser intolerante. Intolerância. Aí a intolerância faz parte, sim. Agora sim, nós iremos conferir o nosso Fala Povo. O que é que você pensa sobre a intolerância? Você se considera uma pessoa intolerante? Confira. O que é intolerância para você? Pessoa que nada tá bom, reclama de tudo. Não suportar determinadas coisas que as pessoas fazem. Na minha opinião, é não viver, porque quando você tem intolerância, você acaba tendo um equilíbrio da situação. Tolerância para mim é preconceito, é não aceitar as coisas, não ceder. Intolerância seria algo que eu não aceitaria. E você se considera uma pessoa intolerante? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente costuma dar atenção para todo mundo na medida do possível, né? Eu procuro aceitar aquilo que não me agrada. Longe disso, não sou não. Eu sou intolerante. Hoje eu estou mais tolerante, mas já fui mais intolerante. Em determinados momentos, sim. E é um desafio, é fácil ser tolerante hoje em dia? Não, não é, porque no trabalho do dia a dia você às vezes já fica estressado com alguma coisa, então às vezes uma pessoa vem conversar com você, você não está na melhor do humor para poder atender, então não é fácil não. É verdade. Agora, a gente estava comentando aqui, né? As pessoas, elas realmente confundem, né? É porque a gente não... Acho que a correria do dia a dia faz com que, às vezes, o nosso pensamento seja um pouco superficial. Então, quando você faz uma pergunta como essa no Fala Povo, você acha que você é intolerante? O que é intolerância? Então, talvez seja o primeiro momento que alguém parou para pensar o que é intolerância. E é muito fácil você confundir o que é intolerância com impaciência. Eu posso ser impaciente, então, de repente, o rapaz falou, tem uma situação no trabalho, então você fica estressado. Isso é impaciência, então pode ter esse tipo de situação. Agora, intolerância é quando existe um estilo de vida, um estilo de pensamento que eu não consigo aceitar a possibilidade de alguém pensar diferente de mim. É mais profundo. E aí tem uma senhora que falou assim, você acaba não... Ela foi bem profunda, né? Ela fala assim, você não vive... De certa forma, é um pouco disso também, porque quando eu sou intolerante, eu não permito que outras pessoas vivam de uma maneira diferente da minha. E não permitir é diferente de não aceitar. Eu posso não aceitar como correto aquilo que você está fazendo. Agora, não permitir, isso é ser intolerante. Agora, a falta de equilíbrio na religiosidade, por exemplo, pode gerar intolerância também? Com certeza, você pode... de repente, pegar essa situação que aconteceu nos Estados Unidos. A leitura que esse cidadão fez dos escritos considerados sagrados pelos muçulmanos, a leitura dele foi uma leitura extremista, onde ele entende que
Por que o Alcorão, que é a literatura sagrada dos muçulmanos, condena a prática da homossexualidade, ele deveria matar homossexuais. Então, é uma leitura extrema e errada dos escritos do Alcorão. E a mesma coisa pode acontecer com cristãos. Você pode ler a Bíblia, e a Bíblia condena a prática da homossexualidade, mas ela não fala para você que é cristão, de repente, agir com intolerância ou odiar quem tem essa prática, e mesmo numa situação extrema, como matar ou agredir. A Bíblia, inclusive, fala exatamente o contrário disso. A Bíblia condena a prática, mas ela fala assim, se você vê alguém cometendo um erro, você precisa amar a pessoa, inclusive porque é por meio desse amor que a pessoa pode deixar de cometer aquele erro, mas não é fazendo mal para aquela pessoa e sendo intolerante com ela que você vai fazer com que ela mude a forma de viver ou pensar. E é dever de todo cristão ser tolerante? Você falou aí da Bíblia. Com certeza, com certeza. Teve uma das opiniões que um dos telespectadores mandou, que falou assim, Jesus era uma pessoa tolerante. E realmente era, porque ele condenava o pecado, mas ele amava o pecador. Então, eu posso entender uma prática ou eu posso entender um comportamento como sendo algo errado, mas isso não quer dizer que eu não possa amar aquela pessoa, inclusive para fazer com que ela mude a sua forma de viver e de se comportar. Inclusive, tem pessoas que falam, não, eu não faço mal, mas também não me envolvo com esse tipo de pessoas, porque eu quero manter distância, eu não concordo e tal. É exatamente o contrário que Jesus faria, né? Tanto é que Jesus era... A gente pode considerar Jesus como uma pessoa polêmica, porque ele, inclusive, ficava no meio das pessoas que os líderes religiosos daquela época falavam assim, olha, não se envolve com essas pessoas, porque eles são pecadores. Então, porque eles são pecadores, fica longe desse pessoal. E Jesus fala exatamente o contrário. Inclusive, eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu tiver uns segundinhos, uma coisa muito legal que eu vi que aconteceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, onde aconteceram esses atentados, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Orlando, eu estava conversando com o pastor de lá, que é um amigo pessoal meu, Kleber Machado, e eles abriram a igreja para poder aconselhar, inclusive para que os velórios e os funerais de vítimas desse atentado pudessem acontecer dentro daquela igreja, porque muitas daquelas pessoas ali, às vezes, não tinham uma religião ou não tinham nem dinheiro para pagar um local para acontecer o velório. Então, a igreja abriu as portas, uma igreja que entende a homossexualidade como sendo uma prática não apoiada pela Bíblia, mas ela entende que nós precisamos amar todas as pessoas, ainda mais numa situação como essa, de fragilidade. Então, a igreja abre as portas para receber aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil como essa. Muito boa a participação aqui do jornalista e apresentador, coordenador do jornalismo também da Novo Tempo, André Leite. Muito obrigada, viu, André? Obrigado pelo convite, Luciana. Uma boa noite para você. Volte mais vezes ao nosso programa, certamente voltará, viu? E ele já está aqui, pastor Gilson Brito. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Lu. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. É bom estarmos juntos mais uma vez. Mais uma vez um friozinho, hein, pastor? A gente chega aqui agasalhado, vai para o camarim e vem correndo. Mas tá agradável. A previsão é que em quarta-feira comece a esquentar um pouco mais aqui na região. A partir de amanhã e vai subindo um pouco. Tomara. Pastor, temos abraços? Temos abraços. Então, deixa eu já mandar aqui alguns. Abraços lá para Ipatinga, para o Joel, a Graça, Eudes, Paulo e a Heloíse, uma família querida. Abraços também para Sônia e a Tânia, que são de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Abraços ainda para os amigos que participaram do 6º Congresso de Nestor Gomes, município de Jaguaré, no Espírito Santo. Eu tive o prazer de estar lá nesse último final de semana. Um abraço para todos vocês aí com os quais tive a alegria de conviver nesse último sábado. Um abraço também para o Dermerval e a Aurora. São do assentamento Castro Alves, município de Pedro Canário, Espírito Santo. E ainda mais um abraço para a dona Lília, lá do setor Primavera, Formosa, Goiás. Já estamos enviando o livro que a senhora solicitou, dona Lília. Vai chegar aí na sua casa em Formosa. E temos também o nosso estudo bíblico, né? Temos um presente para quem está em casa. Então vamos lá, Lu, revista Verdades para o Tempo do Fim. Você que ainda não recebeu essa revista na sua casa, faça seu pedido, entre no blog do nosso programa e a gente envia gratuitamente para você aí pelo correio.
Isso aqui é um estudo bíblico. É uma oportunidade de você, através dessa revista, conhecer melhor as Santas Escrituras. Isso é presente, é de graça mesmo. É só pedir que a gente manda e você, assim como milhares e milhares de outras pessoas, terá a oportunidade de conhecer melhor a Bíblia através da revista Verdades para o Tempo do Fim. É só acessar o nosso blog, está aparecendo na sua tela, novotempo.com/além dos fatos. Do lado esquerdo vai aparecer um formulário, você preenche e envia e esse presente vai chegar na sua casa. E se você não tem acesso à internet, procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa e solicite também um estudo, não é isso, pastor? Exatamente. Vamos agora de música. Tem Ok. lançamento da gravadora hoje aqui no Além dos Fatos com o cantor Daniel Lidick e a sua esposa que está acompanhando também, a Marla. Confira. Olho pra mim mesmo, vejo só decepção, condenação. Quando olho o amor de Cristo, nele vejo salvação, o meu perdão. Nada é tão forte, alto, grande, tenso e profundo, nem passado, nem presente, espada ou perigo, nem a morte, nem a vida, angústia ou pobreza. Nada vai me separar do amor de Deus, do amor de Deus. Nada, 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 nada vai me separar do teu amor. Nada, 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 nada vai me separar do teu amor. Tudo em ti é forte, alto, grande, tenso e profundo. És o passado, o presente, até o meu futuro. És vida, fôlego, alegria, ouro, diamante. Tudo em ti vai me lembrar que és amor, que és amor. Tudo, 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 tudo em ti vai me lembrar que és amor. Tudo, 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 tudo em ti vai me lembrar que és amor. Agora olho para o espelho, não mais tenho medo, pois a cruz me convenceu, me acolheu. Nada, 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 nada vai me separar do teu amor. Tudo, 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 tudo em ti vai me lembrar que és amor. Glórias e louvores, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Exatamente porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, que nós temos a oportunidade de estar juntos outra vez aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu lhe agradeço, como sempre faço, pelo carinho de sua audiência, porque você mesmo tendo tantas outras opções de televisão, prefere estar conosco nessa hora. E é claro, o desejo do nosso coração é de que a sua expectativa, no sentido, nesse instante específico do programa, de ouvir a palavra de Deus, que a sua expectativa seja muito bem atendida, que de fato a voz do Senhor seja ouvida e sua palavra seja luz que oriente os seus caminhos, tanto de você como da sua família. Obrigado por estar na sua presença.
Obrigado por entrar na sua casa e compartilhar da sua companhia. Vamos orar então, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, por Tua graça nós te pedimos, permanece conosco, Senhor, e concede-nos agora entendimento da Tua palavra, para que a mensagem seja clara e sejamos guiados por seguros caminhos. Nós oramos, Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, o assunto então, intolerância. Esse fato ocorrido aí na madrugada de sábado para domingo, acho que foi assim, não é? Lá nos Estados Unidos, tem causado uma comoção aí mundial e o assunto está repercutindo em todas as mídias de todo o mundo. E é importante que isso realmente seja levantado, seja discutido, para que haja mais tolerância em nosso mundo. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado aí nesses últimos dias? Que pena que essa repercussão toda ocorre apenas por ter acontecido nos Estados Unidos. Sendo os Estados Unidos um país rico, país de primeiro mundo, e também por ter acontecido contra um grupo específico, no caso, contra o pessoal que estava lá numa boate gay. A reflexão que eu faço é no seguinte sentido: situações como essas de intolerância, que levam a perseguições, a violência e até mortes, estão acontecendo praticamente todos os dias em outras partes do mundo, como na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Mas, infelizmente, estas agressões, essas intolerâncias a minorias também, minorias de cristãos, minorias gays e tantas outras minorias, esses atos de intolerância que levam até mortes, que ocorrem nesses outros países, têm se tornado tão comuns que a comunidade internacional já não está mais nem observando, nem acompanhando, já nem mais vira notícia. Porém, as pessoas que estão morrendo nesses países, ainda que sejam países menos importantes e desenvolvidos do que nos Estados Unidos, pessoas que estão morrendo lá nesses países, independentemente de serem minorias gays, minorias cristãos ou outras minorias, são gente como aqueles que morreram lá nos Estados Unidos. O ser humano, ele não se torna mais importante ou menos importante por conta de sua nacionalidade ou por sua opção sexual. Todos nós, seres humanos, temos diante do Senhor o mesmo valor. Ora, se Deus vê nós todos como filhos, por que nós não nos vemos uns aos outros como irmãos? E se somos todos irmãos, então aquilo que traz sofrimento para uns, deveria trazer para todos. Você compreende o que estou dizendo? Não estou assim diminuindo o fato de essa repercussão do ocorrido nos Estados Unidos ser importante. É importante e deve ser discutida sim e publicada. Porém, a gente não pode continuar ignorando outros que estão morrendo em outros países do mundo, também exatamente por conta da intolerância. Mas esse assunto de intolerância mexe com todo mundo. Ele mexe com você e comigo. Porque a grande verdade é que em algum momento, de alguma forma, nós também agimos com intolerância para com pessoas que pensam e que agem diferente da gente. Ou então, em algumas situações, nós também somos vítimas da intolerância das pessoas, não é? Em relação a nós. Por falar nessa questão da gente agir muitas vezes com intolerância, veja que existem situações aqui mesmo em nosso país que têm ocorrido aí no dia a dia e que devem nos fazer refletir. Talvez você não seja intolerante para com gays, mas é possível que você seja intolerante, por exemplo, para com alguém que torça para um time diferente do seu, no caso do futebol. E quanta intolerância há nesse meio aí do esporte, em especial do futebol, não é verdade? Outro dia vi umas cenas de selvageria, de torcedores do Palmeiras e do Flamengo, lá em Brasília, lá no Estádio Novo de Brasília, brigando. Que coisa horrível aquilo. Ora, você tem o direito de torcer pelo seu time, mas você tem o dever de respeitar o outro que torce para o outro time. Outra situação, essa intolerância na questão política. Recentemente aqui no Brasil também, não é? Gente a favor do governo, contra o impeachment do governo. Outros que são contrários ao governo, querendo o impeachment do governo. E aí, quantas pessoas saíram aí
nas ruas mesmo, brigando, ofendendo umas às outras. Quanta gente causou problema no relacionamento entre amigos, problemas nos relacionamentos até familiares, porque eu não aceito a opinião do outro. Olha, você tem o direito de ter a sua, mas tem o dever de respeitar a opinião do outro. E na questão religiosa, então, hein? Aí sim, quanta intolerância. E eu não estou me referindo aqui de intolerância de cristãos para com muçulmanos, muçulmanos para com cristãos apenas, ou budistas para com muçulmanos e budistas para com cristãos, etc. Eu estou pensando agora na intolerância dentro do próprio cristianismo, dentro das religiões cristãs. Que coisa triste. Como acontece isso, né? Gente que zomba até do nome da religião do outro, até de zombar das crenças do outro. Você já ouviu dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Talvez você já tenha ouvido isso. Essa, na verdade, é uma afirmação absurda, mas ela ocorre sim. E muitas vezes essa afirmação é feita por cristãos. E olha uma coisa, muitos que dizem isso, primeiro eles não sabem o significado desse conceito de seita. Sabem que é uma coisa ruim, mas não sabem necessariamente o que significa seita. E muitos que dizem isso também em relação à Igreja Adventista, eles não sabem de fato o que os adventistas cremos e o que pregamos. Mas por que então dizem que é uma seita? Ora, porque quando diz que é seita, a ideia de seita é uma coisa negativa, então quando eu digo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, eu levanto o preconceito das pessoas em relação à Igreja Adventista. E ao levantar esse preconceito, a minha intenção é afastá-las da igreja. Veja a maldade que está por trás de tudo isso. A verdade é que existe uma guerra fria entre as religiões cristãs. Isso desagrada e entristece a Deus. É intolerância da igreja com a igreja, que pena. Cristianismo dividido, isso entristece o Senhor, acredite. Nós temos que ter muito cuidado, porque, como já disse, nós muitas vezes pregamos contra a intolerância, mas nós agimos de forma intolerante em nosso dia a dia. Eu quero convidar você então agora para a gente ir à Bíblia. Vamos aqui ao Evangelho escrito por Lucas. Evangelho de Lucas, quero convidar você para o capítulo 9 e leio a partir do verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51 ao verso 56. Está escrito assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, hein? E aí a Bíblia diz: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus estava na região da Galileia e planejava ir para a região da Judéia, lá onde estava Jerusalém. Jesus sabia o que o aguardava em Jerusalém. Jesus, no entanto, não fez nada para evitar ou para adiar esse momento. Jesus estava conscientemente indo para a cruz, porque afinal de contas esta era a sua missão. Ele veio para dar a sua vida por nós. Quando ele pressentia que esse momento estava chegando, ele não quis adiá-lo, não quis postergá-lo. Jesus foi decididamente para Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele iria morrer. Mais um detalhe: a viagem da Galileia para a Judéia, na rota mais curta, passava pelas montanhas de Samaria. Existia uma outra opção, que era passar pelo Vale do Jordão, só que essa era uma rota mais extensa. Muitos judeus preferiam esse caminho mais longo para evitarem os samaritanos, porque entre judeus e samaritanos havia um ódio mortal, de modo que eles se evitavam.
Mas quando Jesus decide ir da Galileia para Jerusalém, ele decide ir pelo caminho mais curto, pelas montanhas de Samaria. E alguns são enviados para irem na frente, para prepararem a pousada de Jesus e seus discípulos. Mas conforme o texto que nós lemos, os samaritanos, ao perceberem, olha só como o texto diz, mas não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Por conta disso, os samaritanos não quiseram receber Jesus e os discípulos, porque eles viram claramente que eles iam para Jerusalém. A questão é que deixar de adorar a Deus em Samaria e ir adorar em Jerusalém, para os samaritanos era um insulto. Na cabeça deles, é como se a religião deles estivesse sendo considerada inferior em relação à religião dos judeus. Por isso eles se sentiram insultados, eles não quiseram receber Cristo. E aí entram em cena Tiago e João, os dois irmãos, que quando Jesus os chamou para o ministério, Jesus disse inclusive que eles eram filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento agressivo. E Tiago e João então disseram para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu e consuma esse povo que não quer lhe receber? Olha só quanta intolerância. Talvez eles estivessem pensando na experiência passada do profeta Elias, quando de fato diz a Bíblia que ele pediu a Deus que mandasse fogo do céu e o fogo caiu e consumiu os inimigos do povo de Deus. Está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 1. Mas a Bíblia diz que Jesus os repreendeu e disse: não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Todo ato de intolerância, de desrespeito, todo ato de preconceito religioso e mesmo em outras formas, ele é ofensivo a Deus, especialmente quando é manifestado por aquelas pessoas que professam amar e seguir ao Senhor. Você sabe que o cristianismo, o evangelho, quando ele não é bem compreendido, ele produz alguns efeitos colaterais. É isso mesmo. Quando o evangelho ele não é bem assimilado, ele é recebido de forma equivocada, ele produz alguns efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais do evangelho, quando não é bem compreendido, é exatamente o sentimento de superioridade. Uma das raízes da intolerância é a arrogância. Você já reparou que os indivíduos arrogantes, eles normalmente são os mais intolerantes? Pois é. O cristianismo, quando ele não é bem compreendido, ele produz esse efeito colateral, que é o sentimento de superioridade em relação aos outros. Um outro efeito colateral do evangelho, quando não é bem compreendido, é a tendência do indivíduo a afastar-se dos outros, isolar-se dos outros, exatamente por considerar os demais que pensam diferente dele e que não compartilham das mesmas ideias dele como se fossem inferiores. Graças a Deus que nosso Senhor não agiu dessa maneira, muito pelo contrário, você sabe, Jesus se misturou com todas as pessoas, inclusive com aquelas que eram marginalizadas pela sociedade, aquelas que eram tidas com preconceito pela própria igreja da época. Jesus se misturou com todos, Jesus não se afastou. E um outro efeito colateral do evangelho, quando este, é claro, não é bem compreendido, é exatamente a tendência de desprezo e de crítica para com os que pensam diferente. E na medida que esse tipo de sentimento vai se intensificando, ele pode virar, assim, perseguição, ele pode virar violência, como muitas vezes ocorre com aqueles que não compreendem bem o evangelho. Os intolerantes, eles têm uma tendência de excluírem as pessoas para se sentirem exclusivos. E isso, é claro, vai exatamente na contramão dos ensinos do evangelho. Eu quero convidar você para voltar aqui um pouquinho as páginas e a gente vai agora a Lucas no capítulo 6. Vou ler somente os versos 27 e 28. Está escrito assim, Lucas 6, 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai
pelos que vos caluniam. Vejam, palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui apresentando um conceito, uma ideia, que vai muito além da simples ideia de tolerância. Nosso Senhor aqui está falando de amor, de misericórdia, não só para com aqueles que pensam diferentes de nós, mas para com aqueles que se consideram nossos inimigos e, como disse Cristo, nos odeiam, nos maldizem e nos caluniam. Essa palavra tolerância, na época em que nós vivemos, nessa chamada era pós-moderna, essa palavra tolerância, ela é muito valorizada, ela está muito em evidência, ela chega a ser quase que idolatrada. Essa ideia de tolerância dentro dessa era do pós-modernismo. Mas eu quero dizer para você que mesmo com toda essa valorização do conceito de tolerância, esse conceito ainda é muito fraco diante do que o Senhor ensina, diante das palavras de Cristo que nós acabamos de ler aqui. Porque veja que Jesus está ordenando aos seus seguidores não simplesmente serem tolerantes, mas amarem, a serem misericordiosos para com os outros. E eu digo mais para você, esse conceito de tolerância dessa nossa era pós-moderna, além de ser fraco, ao compararmos com o ensino do cristianismo, eu posso dizer para você também que é um conceito perigoso. Por quê? Porque dentro dessa era pós-moderna, existe a seguinte ideia de que as ideias dos outros, elas não são erradas, elas estão sempre certas. Por que isso? Porque dentro da visão do pós-modernismo, não existe uma verdade absoluta. Cada um tem sua própria verdade. O que é verdade para mim pode não ser para você, mas para mim está certo, para você também está certo, ok. Não existe uma verdade absoluta, mas é claro que nós não concordamos com isso. À luz da Bíblia, nós cremos sim que existe uma verdade absoluta. E essa verdade é Deus, que é o Criador, que é o mantenedor, que é o nosso maravilhoso Salvador. Um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. Um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é eterno. Existe sim uma verdade absoluta. Essa verdade é Deus. E tudo aquilo que esse Deus, que é a verdade, diz, tudo o que ele diz, então, é a própria verdade. Logo, aquilo que está contrário ao que Deus diz é a inverdade, é a mentira, é o erro. Você compreende? Nesse sentido, a religião bíblica é intolerante, porque a verdade é intolerante. A verdade não compactua com ideias errôneas, com doutrinas que estão fora da orientação bíblica, da orientação do Senhor. Mas tem algo mais que eu preciso lhe dizer. Veja, se dentro da ideia do pós-modernismo não existe uma verdade absoluta, e nós cremos que existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Deus, mas essa mesma religião bíblica que apresenta a verdade, também apresenta o amor. E esse amor, pregado pela palavra do Senhor, esse amor, ele se manifesta em nosso relacionamento para com as pessoas. O amor de Deus, ele é tolerante para com as pessoas, não apenas para com as ideias diferentes das nossas, que julgamos serem ideias erradas, porque o certo e o errado existem sim. Porém, o conceito bíblico de amor, ele é tão forte que ele é tolerante não apenas para com as ideias diferentes dos outros, mas para com as próprias pessoas. De modo que você não tenha dúvida, quando você estuda a Bíblia e segue a palavra do Senhor com equilíbrio, então a sua compreensão sobre este assunto de tolerância vai muito além do que se é pregado hoje. E ainda mais, esse conceito de tolerância dentro da nossa era do pós-modernismo, ele além de ser fraco e de ser perigoso, ele também não raras vezes é hipócrita. Porque não são poucos os que defendem a bandeira da tolerância, porém são extremamente intolerantes para com aqueles que pensam diferente. Veja, por exemplo, como que são tratadas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia como palavra de Deus nos ambientes universitários.
Geralmente essas pessoas são desprezadas, elas são ridicularizadas, exatamente porque creem em Deus, porque creem, por exemplo, no criacionismo em vez de crerem no evolucionismo. De modo que essa ideia de tolerância do pós-modernismo, ela é muitas vezes hipócrita, repito, porque muitos que defendem a bandeira da tolerância, eles são intolerantes para com aqueles que pensam diferente. Em síntese, eu quero dizer para você que nós não precisamos concordar com todos os pontos de vista das pessoas, mas devemos permitir a todos o direito de pensar. Precisamos aprender a respeitar as diferenças e convicções dos outros. Você tem o direito de ter suas convicções, de ter seu entendimento do que é certo e do que é errado, inclusive de defender suas convicções, mas você e eu, nós temos o dever de respeitar e tolerar o pensamento dos outros, porque os outros também têm o direito de pensar e agir dentro, evidentemente, da lei de forma diferente. Se Deus que tudo sabe, se Deus que tudo pode, se o nosso Deus que é perfeito no que Ele diz e no que Ele faz, Ele dá liberdade para o indivíduo pensar e agir de forma diferente das suas orientações, quem sou eu e quem é você para impedirmos esse direito às pessoas? Nós temos que ser tolerantes para com o pensamento dos outros, porém, evidentemente, que nós não devemos ser coniventes com o erro delas. Jesus quebrou muitas barreiras, Jesus quebrou muitos preconceitos, preconceitos culturais, preconceitos sociais, preconceitos sexuais, preconceitos religiosos, porque Jesus amou e acolheu todas as pessoas, mas o Senhor nunca foi conivente com o erro delas. Jesus nunca perdeu por acolher e amar todas as pessoas, Ele nunca perdeu sua santidade ou negociou princípios do seu reino. Nesse item relativo, por exemplo, à homossexualidade, já que a atitude lá nos Estados Unidos foi de intolerância para com homossexuais, eu quero dizer para você que o cristianismo bíblico, de fato, não concorda com as práticas homossexuais. No entanto, com a mesma convicção, nós podemos afirmar que os homossexuais, eles devem ser respeitados e devem ser amados. Nenhuma atitude de intolerância, de desrespeito ou de violência contra as pessoas, seja por opção sexual, seja por opção religiosa, política ou qualquer outra que seja, nenhuma dessas atitudes é apoiada pelo cristianismo bíblico. De modo que o cristão, ele diz não à homofobia e a todas as outras formas de intolerância, de desrespeito e de violência contra as pessoas. Eu quero terminar lendo apenas um verso com você. Está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 1. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ora, diz Paulo, nós que somos fortes. Quem são os fortes aqui no contexto das palavras de Paulo? São aqueles que partem para a briga? São aqueles que dizem assim, comigo é 8 ou 80 e eu resolvo é na hora? Claro que não. Os fortes aqui no contexto das palavras de Paulo são aquelas pessoas espiritualmente amadurecidas. Os fortes são aqueles que são parecidos com Cristo, porque eles são compreensivos, eles são resignados, eles são amorosos. Estes sim são os fortes. E Paulo diz que os que são fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Nós devemos tolerar com paciência as fraquezas dos outros. Agindo assim, nós estaremos agindo como nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo superior, nosso paradigma, nosso modelo. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe orientando e lhe ajudando. Seja um cristão, genuinamente cristão, que respeita o pensamento dos outros, as atitudes dos outros, ainda que muitas vezes discordando das atitudes, mas sempre amando as pessoas, porque esse é o propósito de Deus para você e para mim. Vamos ter o prazer de ouvir o pastor Daniel e a Marla cantarem outra vez. Ouça bem a música aí e eu já volto com você. Tomei a minha decisão, sou teu,
seguro, forte a tua mão. És meu, dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Tomei a minha decisão, sou teu, seguro, forte a tua mão. És meu, dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Oh, graça bendita, a graça do nosso Senhor, graça que nos recebe, mas também nos restaura, nos refaz, graça que muda nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Louvado seja o Senhor por sua bendita graça. É dessa graça de Cristo que você e eu precisamos, para que saibamos lidar com os nossos semelhantes, para que nas mais diferentes situações da vida, nossas palavras, nossos atos sejam semelhantes às palavras e atos do nosso Senhor, que a todos acolheu, que a todos respeitou, que a todos procurou compreender, ajudar e abençoar. Oh, louvado seja o nosso Senhor, como Ele é maravilhoso. Nenhum ser humano precisa de outra referência mais sublime, mais grandiosa, mais espetacular do que essa. É para Cristo que você e eu devemos olhar, porque quando nós olhamos para Cristo, nós nos vemos e vemos os outros com os olhos do Senhor. Eu creio nisso. Por isso que eu digo sempre isso. Olhe mais para Jesus. Busque mais estar em comunhão com o Senhor Jesus através de sua palavra. E creia, este cristianismo bíblico, esse cristianismo equilibrado, este cristianismo coerente, ele nos dá muita sabedoria para viver.
essa sabedoria que nos faz compreender quem somos e quem são os outros. Por isso nós sabemos nos valorizar e valorizar os outros. Deus seja louvado. Vamos orar juntos. Pai querido, ó Deus, nessa hora nós te suplicamos por tua bondade, Senhor, ajuda-nos, porque vivemos num mundo perigoso e confuso, não raras vezes hipócrita. Vivemos num mundo, Senhor, que faz tudo para nos distanciar do Senhor e da tua palavra, da verdade. Por isso nós te suplicamos, ajuda-nos, Pai. Concede-nos teu Espírito, para que entendamos os verdadeiros caminhos da vida e seguros firmes nas tuas mãos, confiantes na tua palavra, que nós vivamos segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, para a nossa felicidade e para que sejamos bênçãos para os nossos semelhantes. Pai, nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o nosso desafio de hoje, aprender a amar e a tolerar o próximo, a despeito das diferenças. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo.